Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos dar início aqui à nossa correção do simulado Raciocínio Lógico Matemático, PM, que aconteceu agora no dia 18 de dezembro de 2022. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, a questãozinha de regra de 3. Fazendo aqui a tabelinha. Vamos lá. Ele diz que 4 servidores limpam 20 salas em 5 horas. Então, 8 servidores, com a mesma eficiência dos primeiros, irão limpar 12 salas em quanto tempo? Eu não sei, eu vou chamar de X. Vou começar com seta para baixo no X, certo? Vou comparar X com quem não é X. Veja bem, se eu diminuir o tempo para limpar a mesma quantidade de salas que eu limpava antes, eu vou precisar de mais ou menos servidores? Mais servidores. Comparei horas com servidores, são inversamente proporcionais, pois as setas são diferentes, certo? Agora eu vou comparar horas com salas. Se eu diminuir o tempo, os servidores vão limpar mais ou menos salas? Menos salas. Ok? Fiz as setas, isolo x. Vai ficar 5 sobre x igual. A seta que está igual a do x, você repete. A seta que está diferente, você inverte. A seta do servidor está diferente do x, então você inverte. Em lugar de ficar 4 sobre 8, vai ficar 8 sobre 4. Vezes. A seta da sala está igual a do x, então eu repito. 20 sobre 12. Ok? Quem está do mesmo lado da igualdade, você pode simplificar qualquer um de cima com qualquer um de baixo. Esses dois eu vou simplificar por 4. E esses dois aqui eu também vou simplificar por 4. Vai ficar 5 sobre x igual 8 por 4 é 2, 4 por 4 é 1. 20 por 4 é 5, 12 por 4 é 3. Ok? Ficamos com 5 sobre x é igual. Multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 3, 3. Quando você tem uma fração igual a outra fração, você multiplica em x. 10 vezes x, 10x. 3 vezes 5, 15. O 10 que está multiplicando passa dividindo. Quando eu divido um número por 10, a vírgula é deslocada uma casa para a esquerda. Vai dar 1h30. 1,5 horas, 1h30. Resposta item B. Resposta item B. Beleza? Segunda questão. Na bolsa de moedas de ano, há apenas moedas de 10, 25 e 50 centavos. Então, só tem moeda de 10, de 25 e de 50 centavos. Perfazendo um total de R$ 3,45. O menor número de moedas que Ana pode ter na sua bolsa é... Pessoal, se eu quero poucas moedas, essas moedas têm que ter um valor que grande, um valor alto. Se eu quero o menor número, se eu quero poucas moedas, as moedas têm que ter um valor alto. Então, de R$ 3,00, R$ 3,50. Certo? R$ 3,50, não, R$ 3,45, né? Perdão, deixa eu apagar aqui. R$ 3,45. Ó,
O que eu tenho é R$ 3,45. Vamos lá. De moeda de 50 centavos. Eu posso pegar esses R$ 3 aqui só de moeda de 50 centavos, né? Aqui daria o quê? 6 de 50 centavos. Porque 6 moedas de 50 centavos dá R$ 3. Então, só aqui eu já tenho 6 moedas, certo? Aí, por que não podem ser 7 moedas de 50 centavos? Porque se fosse 7, dava R$ 3,50. Extrapola o valor que ela tem, que no caso é de R$ 3,45. Então, esses R$ 3 eu já posso transformar em 6 de 50 centavos. Ó, já tenho 6 moedas. Então, já está descartado ser o item A. Não pode ser o item A, a resposta. Beleza? Vamos agora para os 45 centavos. Bem, tirando 50 centavos que eu já utilizei, qual é a moeda que vale mais agora? De 10 ou a de 25? De 25. Esses 45 centavos, dá para pegar duas moedas de 25? Não, porque extrapola, né? Mas esses 45 centavos eu posso pegar uma de 25 centavos, que aí já dá R$ 3,25. 25 para 45 fica faltando 20 centavos. Eu vou pegar duas de 10 centavos. Você vai eliminando, pegando os valores maiores, até chegar no menor. O máximo que eu posso pegar de moeda de 50 centavos são 6 moedas. O máximo que eu posso pegar com os 45 centavos restantes, moeda de 25 centavos, é só uma. Aí sobram duas de 10. 6 moedas de 50, mais uma de 25, mais duas de 10. 6 mais 1 mais 2 vão dar 9 moedas. Resposta item E. Resposta item E. Beleza? Vamos para a terceira. Quando o motorista é multado no Brasil, ele recebe uma pontuação de acordo com a gravidade da infração cometida. Se o motorista atinge 20 ou mais pontos em um período de um ano, então sua habilitação é suspensa. Opa! Para que a habilitação seja suspensa, ele tem que atingir 20 ou mais pontos, ou seja, tem que ser maior ou igual a 20. Se o motorista atinge 20 ou mais pontos, num período de um ano, então ele tem a habilitação suspensa. Então, para a habilitação ser suspensa, a pontuação dele tem que ser maior ou igual a 20. Aí ele dá aqui a tabela da quantidade de pontos pelas infrações, né? Gravíssima, 7 pontos. Grave, 5 pontos. Média, 4 pontos. Leve, 3 pontos. Um motorista recebeu 6 multas num período inferior a um ano e mesmo assim não teve a habilitação suspensa. Opa, ele teve 6 multas. Ele teve 6 multas, mas não teve sua habilitação suspensa. Então a pontuação não chegou a 20. Ou seja, ela foi menor ou igual a 19 pontos. Concorda comigo? Porque para ele ter a habilitação suspensa, tem que ser de 20 pontos para frente. Ele levou 6 multas, mas não teve a habilitação suspensa. Então a habilitação aí, a pontuação dele, foi no máximo até 19 pontos. Beleza? Então, se ele levou 6 multas e obteve no máximo 19 pontos, por que 19 pontos, Laís? Porque para ter a habilitação suspensa, tem que ser de 20 para frente. Se a habilitação dele não foi suspensa, a pontuação foi no máximo 19. 6 multas para a pontuação ser no máximo 19. O que é que pode ter acontecido? Situação 1. Ele teve 6 leves. Cada leve não é 3 pontos? 6 vezes 3, 18. Isso pode ter acontecido? Pode. Mas eu também tenho a situação 2. A situação 2, ele pegou 5 leves mais uma média.
5 leves mais uma média. Cada leve não é 3 pontos? 5 vezes 3, só aqui deu 15. Uma média. A média é 4 pontos. 4. 15 mais 4, 19. Então, diante do cenário que nos foi colocado, apresentado, ele teve 6 infrações leves ou 5 leves e uma média. Só pode ter acontecido isso, não tem outra maneira, beleza? É correto concluir que A, necessariamente, todas elas foram leves. Errado, porque ele também pode ter tido 5 leves e uma média. B, uma delas pode ter sido média, mas não mais que uma. Certíssimo. Uma delas realmente pode ter sido média, mas não mais que uma. Certíssimo. Resposta, item B. Resposta, item B. Beleza? Vamos para frente. Quarta questão. Considere a sequência numérica 2, 5, 7, 12, 19 e 31. Ele quer saber o primeiro número dessa sequência a ter 3 algarismos. Vamos lá. 2, 5, 7, 12, 19, 31. Uma questãozinha de sequência lógica. Pega o bizu. Toda sequência tem um padrão. Toda sequência tem um segredo. O problema é que esse padrão e esse segredo pode ser qualquer coisa. Tá certo? Então vamos lá. Ó, nós estamos diante de uma das sequências mais cobradas no concurso público, que é a sequência de Fibonacci. Professor, qual é a característica da sequência de Fibonacci? Você soma 2 termos para chegar no próximo. Olha aqui, ó. 2 mais 5, 7. 5 mais 7, 12. 7 mais 12, 19. 12 mais 19, 31. Continua. 19 mais 31, 50. 31 mais 50, 81. 50 mais 81, 131. O que é que a questão pediu, pessoal? Ela quer o primeiro número da sequência a ter 3 algarismos. O primeiro número da sequência a ter 3 algarismos é o 131. Resposta, item D. Resposta, item D. Beleza? Ok? Professor, e vai ser sempre assim? Não. Professor, e como é que eu ia saber que era assim? Pensando, tentando, imaginando. Tá legal? Essa é uma das sequências mais cobradas atualmente com o concurso. Sequência de Fibonacci. Qual é a característica? Você encontra qualquer termo somando os 2 anteriores a ele. Tá certo? Ou então, você soma 2 para achar o próximo. Soma 2 para achar o próximo. Ok? Quinta. Mauro, Otto e Ricardo estão numa fila. Nessa ordem. Ou seja, Otto está atrás do Mauro e Ricardo está atrás do Otto. Ok? Então, vamos logo montar aqui devagarzinho. Mauro, o segredo para esse tipo de questão é para cada integrante você deixar um espaço antes e um depois. É o que eu estou fazendo aqui. Ele deixou bem claro que o Mauro, o Otto e o Ricardo estão na fila nessa ordem. Ou seja, Mauro primeiro, depois o Otto, depois o Ricardo. E para cada um desses integrantes, você deixa um espaço antes e um depois. Mauro, um espaço antes e um depois para ele. Otto, um espaço antes e um depois para ele. Ricardo, um espaço antes e um depois para ele. Certo? Otto está no meio da fila. O Otto está no meio da fila. Ou seja, o mesmo número que tem de pessoas antes dele é igual ao número de pessoas depois dele. Correto? Há 13 pessoas entre Mauro e Otto. Entre Mauro e Otto, aqui tem quantas? 13.
Há 21 pessoas entre Otto e Ricardo. Entre Otto e Ricardo tem quantos? 21. Mauro é o 22º da fila. Pessoal, me diga uma coisa. Se o Mauro é o 22º, tem quantas pessoas antes dele? 21. Ok? O que é que ele quer? O número de pessoas atrás do Ricardo. Pessoal, veja bem. O Otto não está no meio. O que é que significa dizer? Que o número de pessoas que tem antes dele é igual ao número de pessoas que tem depois. Você saber que você está no meio de uma fila significa dizer o quê? O número de pessoas que tem à sua frente equivale ao número de pessoas que tem depois de você. Tá certo? Então, quantas pessoas eu tenho antes do Otto? 21 com 13 dá 34. Mais o Mauro, que é uma pessoa, 35. Ora, se eu tenho 35 pessoas à frente do Otto, eu vou ter 35 pessoas depois dele. Porque se o Otto está no meio, o número de pessoas que tem antes dele é igual ao número de pessoas que tem depois. Então, 21 mais esse valor que é o que eu quero. Mais o Ricardo tem que dar quanto? 35. O Ricardo é uma pessoa. 21 mais 1, 22. 22 para chegar a 35, faltam o quê? 13. Então, quantas pessoas eu tenho atrás do Ricardo? 13. Porque, veja bem, se o Otto está no meio, o número de pessoas que tem antes dele é igual ao número de pessoas que tem depois. Então, se eu tenho 35 pessoas antes do Otto, eu tenho que ter 35 depois. Aqui eu já tenho 21 mais o Ricardo, que é uma pessoa, 22. 22 para 35, falta quanto? 13. É a resposta. Item C. É mais organização do que conta, beleza? Vamos para a sexta, uma questãozinha de diagrama de Venn. Determinado jornal possui uma seção de trabalho onde há apenas dois tipos de profissionais: elaborador de texto e revisor técnico. Sabe-se que nesse setor trabalham 14 funcionários, dentre os quais 4 apenas elaboram textos e 5 executam ambas as atividades. Vamos lá. Elaborador de texto, revisor técnico. Vamos lá. Ele diz que 5 executam ambas as atividades descritas. Que é aqui no meio, né? Interseção, ambas. Porque nessa seção só tem dois tipos de profissionais: o elaborador de texto e o revisor técnico, né? 5 executam ambas as atividades. Então, está aqui no meio, ó, 5. Ambas as atividades. Certo? 4 apenas elaboram textos. Apenas elaboram textos, essa parte aqui, ó, 4. Não confunde. Elaborar texto é isso aqui tudinho. Apenas elabora texto é esse pedacinho aqui do lado esquerdo, tá bom? Ele quer saber o seguinte, vamos lá. Diante desse contexto, pode-se afirmar que, veja bem, quantos funcionários nós temos ao todo? 14. Aqui eu já tenho 4 e 5, 9. 9 para 14 falta o quê? 5. Então, apenas trabalham com revisão técnica 5 deles, né? Então, vamos observar os itens. No caso aqui, nenhum dos dois é 0, né? Nenhum dos dois aqui é 0, porque ele diz que na seção há apenas dois tipos de profissionais, elaborador de texto e revisor técnico. Então, não tem nenhuma pessoa que não trabalhe em nenhuma dessas duas áreas. Então, nenhum dos dois aqui seria 0. Diante desse contexto, e considerando apenas os funcionários que realizam a revisão técnica desse setor, podemos afirmar que apenas os funcionários que realizam revisão técnica. Podemos afirmar que 60% dos revisores também elaboram texto.
Ele está querendo saber diante dos que apenas realizam revisão técnica. Apenas realizam revisão técnica são esses 5 aqui, ó. Porque veja bem, o que é que eu tenho aqui? Vamos lá. Quantos trabalham com elaboração de texto? É isso aqui tudinho. 4 mais 5, 9. Quantos trabalham como revisor técnico? É isso aqui tudinho. Revisor técnico. 5 mais 5, 10. Quantos trabalham apenas com elaboração de texto? 4. Quantos trabalham apenas como revisor técnico? 5. Ele quer saber dos que trabalham com revisão técnica. Os que trabalham com revisão técnica é esse aqui. Esse aqui tudinho. 60% também elaboram texto. Não é 60%, é a metade. Porque os que trabalham com revisão técnica para 10, a metade, que é 5, também elaboram texto. E não 60%. O item A está errado. B. 50% dos revisores não elaboram texto. Os que não elaboram texto é esse pedaço aqui. Ó. Porque esses aqui também elaboram texto. Se você prestar atenção, os que não, dos revisores técnicos, os que não elaboram texto é exatamente a metade. Ó. Porque os que trabalham como revisor técnico são 10. Desses 10, metade, que são esses 5, não trabalham com elaboração de texto. Que é exatamente 50%. Resposta item B. Dos que trabalham como revisor técnico, metade não elaboram texto. Aqui, ó, esses 5, que é a metade de 10, não elaboram texto. Resposta item B. Resposta item B. Beleza? Vamos para 7. Cada uma das 5 figuras na sequência representa um número obtido de acordo com as operações indicadas. Eu tenho um retângulo dividido por 3 dá um círculo. Somado com 7 dá um triângulo. Multiplicado por 5 dá um quadrado. Subtraído de 48 dá um losango, que dá 452. Ele quer o dobro do valor da primeira figura, que no caso é um retângulo. Pessoal, uma questão clássica de problemas aritméticos. Uma pessoa pensa no número e sai fazendo com ele uma série de operações sucessivas. Aí lá no final ele diz quanto é o valor. Aí geralmente se pergunta quem é esse primeiro aqui, certo? Dica. Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Você inicia. Eu vou iniciar pelo final, pegando de trás para frente, aplicando, meus amigos, as operações inversas. Aplicando as operações inversas, que vocês lembram muito bem. Só que revisar bem rápido. Qual a operação inversa da adição? Subtração. Qual a operação inversa da subtração? Adição. Qual a operação inversa da multiplicação? Divisão. Qual a operação inversa da divisão? Multiplicação. Tá certo? Então, vou começar de trás para frente. 452. Qual a operação inversa de menos 48? Mais 48. 452 mais 48 dá 500. Continua. Qual é a operação inversa de vezes 5? Dividido por 5. 500 dividido por 5 dá quanto? 100. É o valor do triângulo. Continua. Qual é a operação inversa de mais 7? Menos 7. 100 menos 7 dá 93. É o valor do círculo. Continua. Qual é a operação inversa de dividido por 3? Vezes 3. Que vai dar 279. É o valor do retângulo. Ok?
Bem, o que é que ele quer? Ele quer o dobro do valor da primeira figura, ou seja, ele quer o dobro do retângulo. É só multiplicar por 2. 2 vezes 279 vai dar 558. 558. Resposta item E. Resposta item E. Beleza? Então não esquece. Eu penso no número. Saio fazendo com ele uma série de operações sucessivas. Lá no final eu digo quanto é. Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Você começa do final, de trás para frente, aplicando as operações inversas, ok? Vamos para a oitava. Ele diz que a soma dos ângulos internos de um polígono regular é 1440. Ele quer a medida do ângulo interno desse polígono. Tá certo? Bem, como é que eu encontro a soma dos ângulos internos de um polígono? É n menos 2 vezes 180. A fórmula é essa, n menos 2 vezes 180. Certo? Só que eu já sei que a soma dos ângulos internos é quanto? 1440. Então, vou substituir. Onde tem SI, eu coloco o quê? 1440. Igual a n menos 2 vezes 180. Esse 180 que está multiplicando, pode passar para o outro lado o quê? Dividindo. Então, vai ficar 1440 sobre 180 igual a n menos 2. Corta um zero com um zero. 144 por 18 vai dar 8. 8 é igual a n menos 2. Esse menos 2 passo para o outro lado, mais 2. 8 mais 2, eu vou ter que o n é igual a 10. Nós estamos diante de um decágono. Mas ele não quer isso, não. Ele quer a medida do ângulo interno. Como é que eu acho a medida do ângulo interno? Eu pego a soma dos ângulos internos e divido pelo número de lados. Um ângulo interno vai ser a soma dos internos, 1440, dividido pelo número de lados, que é 10. Corto um zero com zero. Um ângulo interno é quanto? 144 graus. 144 graus. Resposta item C. Resposta item C. Beleza? Ok? Vamos para frente. 9. Um retângulo cuja de... Vamos desenhar lá o retângulo. Ele diz que possui área 48 centímetros quadrados. 48 centímetros quadrados. Ele diz que a diferença entre os lados é 2 centímetros. Pessoal, como é que eu encontro essas dimensões? Porque eu sei, veja bem, como é que eu acho a área de um retângulo? É base vezes altura, comprimento vezes largura. Então, a área do retângulo é só multiplicar as dimensões, ou seja, comprimento vezes largura tem que dar quanto? 48. E ele diz que a diferença entre eles é quanto? 2. Dá para fazer de cabeça. Dois números que multiplicados dão 48, o que a diferença é 2? 6 e 8. Um é 8 e o outro é 6 centímetros. 8 vezes 6, 48. 8 menos 6, 2. Mas ele não quer isso, não. Vamos lá. 8 centímetros e 6 centímetros. Ele quer a diagonal do retângulo. Ele quer a diagonal do retângulo, certo? Bem, a diagonal do retângulo é isso aqui. Olha que figura foi formada aqui. Foi formado um triângulo retângulo. Triângulo retângulo aplica o quê? Teorema de Pitágoras. Tá certo? Que diz o quê? Hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras diz isso.
hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, está sempre oposto ao ângulo reto. Então, vai ficar a diagonal do retângulo, que é a hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos são as medidas, as dimensões do retângulo. A diagonal, que é a hipotenusa ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos catetos. Diagonal ao quadrado igual a 36 mais 64. Diagonal ao quadrado igual a 100. Esse expoente 2 passa como? Mais ou menos a raiz quadrada. Diagonal igual a mais ou menos 10 centímetros. Mais ou menos 10 centímetros. Como não existe medida negativa, vamos adotar o valor positivo. Resposta item D. Resposta item D. Beleza? Vamos para a última. O soldado Caveira olhou um terreno quadrado com dimensões 10 metros por 10 metros. Ele verificou que esse terreno não daria para satisfazer o que ele queria, pois ele precisava de um terreno com área triplicada. Então, veja bem, o que é que eu tenho? Eu tenho um quadrado inicial de lado 10 metros. O quadrado tem os lados iguais, então se aqui é 10 metros, isso aqui é 10 metros. Como ele está falando de área, como é que eu acho a área do quadrado? Não é lado vezes lado? É lado vezes lado. Então, a minha área inicial vai ser 10 vezes 10. A minha área inicial é quanto? 100 metros quadrados. O que é que acontece? Para realizar o que ele precisa, a área tem que ser triplicada. A área tem que ser triplicada. Então, a minha área final triplicada eu multiplico por 3. Se a minha área inicial era 100, a área final vai ser quanto? 300 metros quadrados. Ele quer saber as dimensões do terreno que eu preciso. Vai ser aproximadamente... Bem, como eu não sei qual é a dimensão, eu vou chamar de x. Vai manter a mesma forma de quadrado. Então, como é que eu acho a área do quadrado? É lado vezes lado? Então, vai ficar x vezes x vai ser igual a 300. X ao quadrado igual a 300. Esse expoente 2 passa como? Mais ou menos a raiz quadrada. X vai dar aproximadamente 17,3 metros. Como não existe medida negativa, eu adoto o valor que? Positivo. O número inteiro que mais se aproxima, que multiplicado por ele mesmo dá 300, é o 17. Então, como ele quer aproximadamente, e é um quadrado, 17 por 17. Resposta item B. Resposta item B. Beleza, pessoal? Bem, estamos encerrando aí a nossa correção do simulado da PM agora do dia 18. Beleza? Valeu!